Olha, esse time tem história, hein? 7 títulos de Champions League que garantem a ele o segundo lugar na lista de maiores campeões da competição. Agora imagina isso, se a gente fosse escolher os melhores jogadores do Milan dos últimos 30 anos para montar uma equipe, será que vai se tornar uma seleção dos melhores da história? Olá, futeboleiros, eu sou Lucas Figueiredo, esse é o OneFootball Brasil e esse é o Dream Team do Milan nos últimos 30 anos. Bora fechar essa seleção. Olha, o Milan teve nos últimos 30 anos um goleiro que se destacou em uma história um tanto quanto interessante, viu? O Dida chegou no Milan em 99 e foi emprestado por um ano ao Corinthians. Fez uma boa temporada no timão e voltou ao clube italiano em 2000. Mas depois de uma falha na Champions, em um jogo contra o Leeds, e um campeonato mediano, acabou emprestado novamente ao Corinthians em 2001. Novamente com destaque, foi convocado para a seleção ganhadora da Copa de 2002 e teve uma segunda chance no rubro-negro italiano. Aí, meu amigo, aí ele aproveitou. No ano seguinte, pegou 3 pênaltis na final da Champions e garantiu o título para a equipe. Pegador de pênaltis e esbanjando segurança. Dida foi considerado o segundo melhor goleiro do mundo em 2004 e o terceiro melhor em 2005. Foram 10 anos defendendo as cores do Milan. Mais de 300 jogos e 2 Champions no currículo que garantem ele nesse nosso Dream Team, né? Do seu lado temos um craque que compartilhou Champions Leagues e seleções brasileiras com Dida. Cafu chegou ao Milan logo depois da conquista da Champions de 2003, mas chegou com pouco status o menino, né? Ele já era nesse momento 2 vezes campeão do mundo com a seleção brasileira e tinha o recorde de participar de 3 finais de Copa do Mundo seguidas, 94, 98 e 2002. Cara, imagina só, o titular no ano anterior era Alessandro Costa Curto, ídolo histórico do clube. E o reserva era Massimo Ambrosini, outro dos maiores nomes dos rossoneri. Mesmo assim, Cafu chegou como titular absoluto e mostrou que mesmo com mais de 30 anos de idade, ainda tinha muita lenha para queimar. Melhor lateral direito da Europa por 2 anos seguidos e melhor lateral direito do mundo em 2005. Cara, é lógico que ia ser ele, né? Já na lateral esquerda, eu tenho que falar um dos maiores nomes da história do clube. Filho da lenda Cesare Maldini, Paolo era torcedor da Juventus, mas por insistência do pai, acabou indo para as categorias de base do Milan. Jogou tanto como lateral esquerdo como zagueiro. Foram mais de 900 jogos pelo time. Cara, sim, foram 900 jogos. São 5 títulos de Champions League. Maldini é ambidestro que facilitava suas inversões de lado e avanços ao meio campo. Apesar de apenas 33 gols defendendo o preto e vermelho, um deles entrou para a história. O gol mais rápido em uma final da Champions League, contra o Liverpool em 2005. Naquela épica final que terminou em uma derrota nos pênaltis para o time inglês. O filho de Paolo Maldini, Christian Maldini, está no time principal do Milan nessa temporada 2020, se tornando uma das poucas famílias na história a conseguir esse feito de 3 gerações defendendo o mesmo clube. Eu acho que a nossa lateral esquerda tá definida, né? Eu poderia colocar o Serginho também nessa posição, que com 280 jogos foi quem atuou na esquerda quando o Paolo começou a jogar na zaga. Mas essa dupla de zaga que eu vou colocar agora é indiscutível e intransponível. Vamos começar por alguém que vocês não conhecem tão bem. Francino Baresi, ou Franco Baresi, italiano que, como Maldini, defendeu apenas um clube por toda a sua carreira, de 77 até 97. Baresi foi o pilar da defesa rossoneri e ganhou no Milan o título de melhor jogador do time do século XX. Cara, melhor jogador do século XX. Baresi é baixo e franzino, o oposto de todo zagueiro que se destacava no século passado, mas sua capacidade de leitura de jogo e liderança o levaram a ser considerado um dos melhores da história. Com uma ótima capacidade de passe e controle de bola, foi durante os 20 anos que atuou parte importante do início das jogadas do time. Baresi conquistou 3 títulos de Champions League e foi considerado pela Federação Internacional da História do Futebol um dos 5 melhores jogadores italianos da história. Cara, essa vaga já tinha o nome dele, né? E do lado dele, um cara que talvez vocês lembrem. Eu não sei, né? Eu lembro, mas eu não sou tão novo assim. Alessandro Nesta surgiu na Lazio e não foi titular como capitão boa parte da sua passagem pelo time. Mas no fim de 2001, o time italiano teve os problemas financeiros e foi obrigado a vender os seus melhores jogadores. Nesta então chegava no Milan, com um status já de titular, mesmo em um elenco recheado de grandes nomes. Bem, no primeiro ano já veio a Champions League, né? Aí foi só sucesso. 3 vezes o melhor zagueiro da Champions e 2 vezes entre os melhores do mundo. O italiano participou de 326 jogos com a camisa do Milan e é, sem dúvida, um dos nomes mais importantes da história do clube nos últimos 30 anos.
Agora é hora de começar o meio-campo com um cara que eu já falei aqui, mas foi na seleção da década da Série A italiana, Andrea Pirlo. Foi um jogador que está muito acima de qualquer crítica, né? Um dos melhores da história na posição e um dos melhores da história chutando uma bola. Apesar de muitos de vocês só terem visto o Pirlo jogando pela Juve, foi no Milan que ele realmente brilhou. Por 7 anos, considerado o melhor cobrador de faltas do futebol, 3 vezes o melhor meio-campista do mundo, Andrea Pirlo jogou de 2001 a 2011 no Milan. Foram mais de 500 jogos e 86 gols na conta. 2 Champions League e um Mundial, que fazem dele um dos nossos 11 ideais nessa seleção. Bem, só teve italiano e brasileiro até agora, né? Pois o Milan é bem assim, né? São 2 nacionalidades que mais brilharam com a camisa rossoneri. Mas tem um país que explodiu na década de 80 e 90 com as cores do clube italiano. Você sabe dizer qual foi? Eu vou deixar uma enquete aqui no card que você responde antes de continuar o vídeo. Vai, vota! Qual você acha que foi o terceiro país que mais forneceu estrelas pro Milan nos últimos 30 anos? Eu acho que você sabe, né? Enquanto eu espero você votar, eu vou fazer uma pergunta. Você já é inscrito? Então se inscreve logo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Bem, se você já votou, você sabe. O país que eu tô falando é a Holanda. No fim da década de 80 e no começo da década de 90, chegaram ao clube italiano 3 jogadores dos Países Baixos que formaram uma tríade que definiu os rumos do Milan nos anos seguintes. Um deles é Frank Rijkaard, o holandês que vocês provavelmente só conhecem como treinador do Barcelona de Ronaldinho. Fez história com a camisa do Milan, viu? 2 Champions League, consagraram como um dos maiores volantes de todos os tempos. Típico jogador que todo mundo sonha no time, aquele maestro. Cara, você imagina ele jogando do lado de Pirlo. A minha nossa. Infelizmente se aposentou antes, mas na nossa seleção é possível pelo menos sonhar, né? O terceiro nome do meio-campo desse Dream Team é alguém, digamos assim, mais intenso. Gennaro Gattuso é aquele jogador raiz que todo mundo precisa de ao menos um na equipe. Bem, na nossa seleção, ele faz esse papel. Junto com Pirlo, comandou o meio-campo do clube italiano e da seleção posteriormente na Copa de 2006, durante o 4º título da Esquadra Azzurra. Os mais aficionados por futebol italiano podem estar até indignados aqui. Cara, como eu coloquei o Gattuso e não coloquei o Gullit, holandês, parte da tríade da década de 90. Ou até o Seedorf, outro holandês que fez história nos clubes em anos mais recentes. Bem, a identificação com o clube, a raça, a vontade em campo. Gattuso definitivamente não é o melhor que já passou pelo Milan, mas pelo que lutou, apresentou e brigou, que brigar, isso ele fez bastante, né? Eu escolho ele para esse Dream Team. Chegamos no ataque. E bem, eu disse que tem muito brasileiro e aqui, o ataque é terra que os brasileiros mais brilham, né? Finalmente chegou a hora. O Bambino de Ouro, como era chamado, não poderia estar fora dessa seleção. Kaká teve seu auge no futebol vestindo as cores rossoneri, conseguindo em 2007 o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Bem, nos 6 anos que atuou no Milan, foram 4 seguidos como um dos melhores atacantes da UEFA e 4 seguidos na seleção dos melhores da FIFA. Em 2008, ganhou o prêmio de melhor jogador brasileiro na Europa, o famoso Samba de Ouro, e foi por 3 anos o melhor estrangeiro jogando em solo italiano. Caramba! Menino Kaká é muito ídolo no Milan. Do lado oposto, vai ter controvérsia. Ronaldinho jogou apenas 3 anos com a camisa rubro-negra e mesmo assim ele entra na minha seleção. Foram poucas conquistas, mas eu me recuso a tirar desse elenco um jogador que foi logo no primeiro ano um dos melhores do time na temporada. Não foi tão representativo ao clube como tantos outros jogadores, mas se for para escolher os melhores dos últimos 30 anos, cara, não tem jeito de não ser ele. Agora, se você discorda, escreve aqui nos comentários e diga quem você acha que merece mais e por quê. Bem, falta um nome, né? E vocês já sabem quem é. Ou não? Muitos de vocês estão chutando Shevchenko, né? E não é um chute tão absurdo. Sheva foi o homem-gol da equipe rossoneri durante pelo menos 7 anos na sua primeira passagem. E você, viciado em videogame, devia adorar jogar com ele lá no FIFA 2005 ou no Winning Eleven 2002, que não chamava nem PES na época, né? Rapaz, o cara era apelão no jogo. Sheva marcou 175 gols em mais de 300 jogos que atuou pelo Milan. 2 Champions League e uma bola de ouro que seriam suficiente para qualquer jogador entrar nessa seleção. Mas ele compete com o último nome da tríade de holandeses que comentei mais no começo do vídeo. Eu tô falando agora de Marco van Basten. E se você não conhece quem foi Van Basten, eu falo pra você quem ele foi. Tricampeão da Bola de Ouro, artilheiro do campeonato holandês por 4 anos consecutivos e da Série A italiana nos 2 primeiros anos que jogou. Bicampeão da Champions pelo Milan, ele só não foi ainda maior porque se machucava. Cara, ele se machucava muito. Tanto que mesmo tendo ganho a Bola de Ouro em 92, ele se aposentou um ano depois, em 93, por causa dos seus consecutivos problemas físicos. Aos 30 anos de idade, um dos maiores atacantes da história do futebol pendurava chuteiras. Bem, é isso aí.
E aí, me diz, o que você achou dessa escalação? Será que tá boa de verdade ou devia mudar algo? Bem, tem alguns nomes que eu nem cheguei a citar, né? Pipo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic ou Ronaldo Fenômeno. Mas sejamos sinceros, ninguém ia desbancar os titulares da seleção que eu montei. Ou você acha que ia? Bem, vamos conversar. Pode comentar que eu tô sempre respondendo as postagens. Só não esquece de deixar o like antes, que ajuda pra caramba, e também se inscreve, para não perder os próximos vídeos do Dream Teams e outras coisas do canal, né? Para ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou você pode clicar aqui. Valeu pela atenção, até a próxima!